cumprimentar toda a mesa, a deputada Bruna Furlan, deputado Léo de Brito, deputado Bacelar e meu coordenador, deputado Milton Monte. Agradecer a confiança da nossa querida presidente Bruna Furlan. Registrar algo que vocês sabem, todos os deputados, é uma comissão que terá um prazo muito breve, pela situação que o projeto chegou aqui, veio do Senado Federal. São 10 sessões, portanto, é uma comissão que terá um trabalho muito intenso. A nossa presidente já me convocou para que ainda hoje possamos conversar sobre o plano de trabalho, e a nossa perspectiva é distribuir aos gabinetes um plano de trabalho para que nós possamos colher as observações dos senhores deputados, senhoras deputadas, e, no prazo, apresentar um resultado relevante para que o plenário possa examinar. É uma matéria mais do que atual, a matéria que nós vamos debater nessa comissão. Nós temos já um contato preliminar com o senador Aloysio Nunes Ferreira, senador pelo Estado de São Paulo, que foi o autor do projeto que inspirou essa comissão. O nosso ministro da Justiça também se colocou à disposição da deputada Bruna Furlan para que nós pudéssemos fazer um diálogo com o governo, e eu tenho certeza que a Câmara poderá dar sua contribuição, sua colaboração. O projeto que veio do Senado é um projeto que foi feito em diálogo com o governo e com entidades da sociedade civil. Então, é um projeto que incorporou um conjunto de ideias de mais distintas representações e, como disse, é uma matéria mais do que atual. Não fosse o fato de o Brasil ser um país que tem a sua formação sócio-histórica fundada em muitos fluxos migratórios, que é um dado da nossa história, e já vale muito nós prestarmos atenção nessa matéria, é um tema vivo no presente momento, né? E eu sou daqueles que respeita o mundo globalizado, em que as mercadorias circulam amplamente, mas sou dos que defendem a liberdade na circulação de pessoas, a valorização dessas pessoas. Para fazer um registro, esse ensaio aqui que a comissão fez, com a sua instalação, ele já revela a dimensão das convergências que nós teremos nesse debate, né? Então, são pontos de vista distintos, que muitas vezes no plenário dessa casa se confrontam em torno de ideias absolutamente antitéticas, digamos assim, né, contrárias, mas que aqui os valores que foram apresentados pelos vários parlamentares revela que é um tema de muita convergência. E eu considero, deputado, que é muito importante nós nos sintonizarmos com o tempo de hoje. Eu recordava, enquanto eu vi os deputados falarem, que depois da Segunda Guerra Mundial, recordava de conhecer pelos livros, né? Que logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, o Brasil se converteu num objeto de análise das Nações Unidas. Por quê? Porque o mundo vivia um trauma da intolerância, do racismo, do preconceito, do nazismo, do fascismo, e o Brasil era tido, e foi objeto de um estudo, de um relatório importante, como um espaço, uma nação em que havia o convívio harmônico de diferenças que em outros lugares não conseguiam coabitar. Talvez, como muitos deputados falaram aqui, nesse instante, que inclusive simbolicamente, que efetivamente o mundo vive a sua mais grave crise humanitária desde a Segunda Guerra. Imaginemos que nós temos 4 milhões de refugiados no mundo, egressos da crise na Síria. Apenas para falar da crise na Síria, para não falar de outros pontos do mundo, da África, apenas no caso da Síria. E uma dramaticidade que ganha, né? O que tem acontecido ali na região dos Balcãs, na Europa, são imagens estarrecedoras, né? Mas isso é apenas um emblema de um tema que envolve essa comissão, que é o tema dos refugiados, que inclusive no Brasil, falava há pouco com a representante de uma entidade da sociedade civil, a nossa legislação, por imprecisões que possui, acaba tendo o Instituto do Refúgio como o abrigo que cabe na absorção de pessoas que vêm até o nosso país. Então, modernizar essa legislação, inspirada em valores como foram expressos aqui, não só no tema da segurança, que em alguma medida é um tema, né, que é o que basicamente inspira o Estatuto do Estrangeiro, mas fundar na ideia da defesa dos direitos humanos, na defesa da liberdade, né, da solidariedade. Eu considero que é um trabalho que pode ser feito, eu vou me dedicar muito, vai ser muito importante que nós tenhamos a colaboração de todos os parlamentares. Creio, presidente, que nós devemos, inclusive, abrir a agenda da comissão. Essa semana, por exemplo, tanto na conversa com o autor desse projeto, que é o senador Aloysio Nunes, quanto na conversa com o ministro José Eduardo Cardoso, que podemos fazer essa semana, se a presidente assim determinar, vale a pena convidar mais parlamentares para que possam colaborar, não só a mesa, mas outros parlamentares possam interagir nesse esforço. Então, eu estou convencido de que o mundo
em que se valoriza a circulação das mercadorias, tem que permitir a livre circulação das pessoas, né? Para que nós possamos fazer jus ao sentido de humanidade que nós procuramos nos identificar. Então, uma vez mais, presidente, quero agradecer a tua confiança e desejar sucesso para o trabalho que nós começamos hoje.